Alô, tá ouvindo agora? Tudo certo agora? Pera aí. Você tá com o compartilhamento de tela ativado? Tô. Calma aí que eu vou tirar e colocar de novo. Agora deu, né? Aí, deu. Agora foi. Beleza. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Então vamos lá. Feito o balanceamento, 10ª, nona, 20ª, 31ª, 8ª vez. Então vamos aqui por debaixo. Isso aqui, se eu colocar o mesmo 2, ele vai ser o meu padrão. Tá? Ele vai ser o meu padrão para fazer o balanceamento. Só tem um problema. Tá? Ah, professor, que problema que é esse? Se eu utilizar esse 2 como padrão, eu vou encher de fração. Tá? Eu vou encher de fração esses caras. Como nós optamos pelo primeiro caso, não utilizar a fração, tá? Então eu vou balancear sem essa fração aqui. Tá? Vou balancear sem essa fração, para que depois a gente possa fazer a multiplicação. Ah, mas por que dá fração em alguns casos e outros não? Por conta do mínimo múltiplo comum entre os valores que nós teremos. Tá? Por conta do mínimo múltiplo comum entre os valores que nós teremos. Beleza? Então essa reação, ó, ela vai ficar com 3. Vai ficar com 3. Com isso a gente acerta, tá? O oxigênio, acerta o ferro e segue o fluxo. Como nós temos... Deixa eu trocar de cor. Como nós temos 3CO aqui embaixo, tá? Eu fiz isso para não utilizar a fração. Como nós temos 3CO aqui embaixo e 2CO aqui em cima, eu ainda não consigo fazer a soma. Professor, mas por que você não pode fazer a soma? Lembra que eu expliquei no primeiro exemplo? Que o número, por exemplo, 5, tá? 5CO de um lado. Para que eu possa fazer a soma, o que eu preciso ter do outro lado? 5CO para conseguir cancelar. Então, o que nós temos que fazer aqui nesse caso? Nós vamos ter que encontrar qual é o mínimo múltiplo comum, tá? Qual é o mínimo múltiplo comum entre isso e isso aqui. Tá? Por quê? Porque é justamente esse cara que está em comum, é esse cara que eu preciso cortar. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2? Ah, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2 é 6. Perfeito. Então, o que significa dizer? Significa dizer que aqui em cima, eu preciso ficar com 6CO. Significa dizer que eu vou multiplicar a reação inteira por 3. Aqui embaixo eu tenho 3. Para ficar com 6CO, o que eu tenho que fazer? Multiplicar a inteira por 2. Então, vamos reescrevê-la. Multiplicou inteira por 3 aqui, o que vai ficar? 6 carbonos mais 3O2, formando 6CO. Aqui embaixo fica o quê? Tudo vezes 2. 2. Fe2O3 mais 6CO. Formando 3 vezes 2, 6 ferros. E aí, 4, não 6. 4 ferros mais 6 CO2. Agora sim. E agora o que se faz? Agora a gente pode fazer a soma. Por que eu posso fazer a soma agora? Agora eu posso fazer a soma porque o item que está em comum, tá? O item que está em comum, ele tem o mesmo coeficiente estequiométrico. Então significa que isso menos isso vai zerar. Tá? Como zerou, significa dizer que agora as reações estarão em proporção estequiométrica correta. O que sobra? 6C, 3O2, 2Fe2O3, formando 4 ferros, mais 6CO2. De tudo que a gente tem aqui, qual é a única importância que eu tenho para os caras? A única importância para o exercício é ele e é ele. Por quê? Porque foi o que ele perguntou, né? Massa de carvão e a formação de ferro. Traz a proporção aqui, ó. 6 mols de carbono para 4 mols de ferro. Professor, eu consigo visualizar que eu posso simplificar isso. 6 e 4, na verdade, se eu quiser, eu posso simplificar. E isso fica 3 e 2. Ó. Tá? A única coisa que a gente fez foi dividir por 2. Posso utilizar essa daqui? Pode. Vai gerar problema? Não. Posso utilizar de cima? Pode. Vai gerar problema? Não. Não faz diferença. Tá? Então, se você quiser simplificar a proporção, agora
Pode. Se você não quiser, não tem problema, que o resultado vai ser o mesmo. Pergunta que eu preciso fazer para vocês, para a gente seguir. Vocês preferem trabalhar com ela simplificada ou não simplificada? Tanto faz? Eu acho que eu prefiro. Tanto faz pra mim, mas, sei lá, simplificada talvez. É menor número, né? Mais fácil, né? O número é menor, vai dar valor menor. Então Melhor, vamos né? trabalhar com ela. Aham. Tá? 3 mols de carbono para 2 mols de ferro. O problema é que não adianta eu trabalhar com 1 mol. Por quê? Porque ele me pediu massa e ele me forneceu massa. Então eu vou ter que transformar para massa molar. Qual que é a massa molar do carbono? 12. Como são 3 mols, 3 vezes 12. Está para 2 mols de ferro. Qual que é a massa molar do ferro? 56. Ah, professor, mas ele forneceu a do oxigênio aqui. Você não vai usar? Não. Por que ele fornece a do oxigênio? Caso você queira fazer daquele outro método, lembra? Calculo aqui na primeira, acho alguma coisa em comum, depois aplico na segunda. Se você quiser fazer dessa forma, você vai precisar do oxigênio, porque a partir do carbono você vai achar o CO e aí a partir do CO você acha o ferro. Tá? Como a gente vai fazer direto, como nós somamos as equações, o oxigênio aqui para nós nesse caso vai ser inútil. Tá? Qual que é a massa, tá, de carvão? Não sei, é o que ele quer descobrir. Qual é a massa de ferro? 1 tonelada. Só tem um problema. Se eu utilizar em tonelada, isso sai em tonelada. Né? Se eu utilizar em grama, sai em grama. Se eu utilizar em quilo, sai em quilo. O que ele quer na resposta? Ele quer em quilo. Então, para que a resposta possa sair em quilos, a massa de ferro estará em quilo. 1 tonelada tem quantos quilos? 1000. Então, 1 tonelada, 1000 quilos de ferro. Aqui. Multiplica cruzado. E aí nós chegamos que 3 vezes 12 vezes 1000 dividido por 2 vezes 56. Certo? É nisso que nós chegamos. Ah, dá para simplificar alguma coisa? Dá. Dá sim. O que dá para simplificar aqui? Cara, dá para simplificar o que você quiser. Ah, eu quero simplificar o 6 com o 2. Posso? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Ah, eu quero simplificar outra coisa. Eu quero simplificar o 3 com o 56. Posso? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Eu, particularmente, ficaria aqui, ó, com o 18 vezes 1000 dividido por 56, tá? Porque se você tentar simplificar esse cara aqui, ó, isso vai te dar problema, não vai dar o número inteiro. Então, x é igual a 18.000 dividido por 56. Vamos lá. (180 por 56). Isso vai dar 3. 3 vezes 56. Isso vai dar 168. Tá? 168 para 180. Isso vai dar 12. Abaixo zero. 120 para 56. Isso aqui vai dar 2. 112 para 120. Vai dar 8. 80 para 56. Isso vai dar 1. Nós vamos ter uma vírgula. Sobra 24. 240 para 56. Isso aqui vai dar 4. E paramos por aqui. Tá? Então, nosso x é aproximadamente 321 quilogramas. Tá lá. Essa é a massa, tá? Essa é a massa que nós temos aí formada, ok? Então, por favor, fiquem sempre atentos, porque nós temos que apresentar o mesmo coeficiente estequiométrico, tá? A gente precisa apresentar o mesmo coeficiente estequiométrico. Caso esse coeficiente não seja o mesmo, nós teremos que achar um mínimo múltiplo comum entre eles. Existe uma outra maneira, tá? Ao invés de você pensar, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Existe uma outra possibilidade, que é o seguinte.
pega o número de baixo, multiplica a reação de cima, pega a reação de cima e multiplica de baixo. Eu não gosto muito disso aqui, porque muitas vezes você está com 2 e está com 4. Tá? E aí você não precisaria, por exemplo, multiplicar essa. Era só multiplicar essa de baixo por 2, que já sairia em 4. Então, esse negócio de pegar o número de baixo, multiplicar de cima, pegar de cima e multiplicar de baixo, eu prefiro evitar, porque muitas vezes você faz um cálculo que torna-se desnecessário, você perde tempo com isso daí. Mas fica a seu critério. Se você quiser utilizar isso, vai dar sempre certo? Vai dar sempre certo, não tem problema nenhum, tá? Ok? Essas são as reações sucessivas, ou também chamadas de reações consecutivas. Tá? Reações sucessivas ou reações consecutivas. Além dessas reações sucessivas ou dessas reações consecutivas, nós temos aqui também a questão do reagente limitante, reagente excesso, pureza e rendimento. Okay? Vamos falar aqui sobre a questão da pureza e do rendimento. Vamos lá. Pureza e rendimento são coisas muito parecidas. Tá? Na verdade, você vai ver que nós calculamos da mesma forma. O que muda é que uma é aplicada para o reagente, a outra é aplicada para o produto. Vamos começar com a do reagente, que é a pureza. Pureza do reagente. Ó, esse conteúdo, ele é acompanhado de uma fórmula. Eu, particularmente, acho ela desnecessária, mas eu vou colocá-la aqui. Ó. A pureza da reação, ela é, ou pureza do reagente, ela é igual a massa pura dividido pela massa total vezes 100, para que isso possa sair em porcentagem, tá? Como assim, professor? Olha, vamos supor, tá? Vamos supor que você vá fazer sabão, né? E para fazer sabão você precisa de soda cáustica. E você comprou lá, comprei um pote que tem 1000 gramas de soda cáustica. Só que quando você dissolve isso na água, você percebe que apenas 800 gramas acabam se dissolvendo. 200 gramas acabam sendo insolúveis. O que significa dizer? Que isso é uma impureza. Então, se eu for determinar qual é a pureza do meu reagente, a pureza do reagente vai ser os 800 gramas que se dissolveram, que de fato é a soda cáustica, dividido pelos 1000 gramas, que era o total do pote que eu comprei, vezes 100. É para isso sair em porcentagem. Ou seja, isso vai dar 80%. Então, a soda cáustica que você comprou para fazer o seu sabão, ela tem 80% de pureza. É importante que a gente saiba a pureza, por quê? Porque a quantidade de produto formado aí já não vai ser a mesma. Se eu estivesse utilizando 1000 gramas do NaOH puro, eu formaria uma quantidade de produto. Se eu utilizar apenas 800 gramas, a quantidade de produto vai ser menor. Então, esse será sempre o nosso problema. Saber qual é a quantidade de produto que foi formada a partir de um certo reagente que contém impurezas. Ou ele pode fazer o contrário, ele pode te dar a quantidade formada, o quanto deveria ter sido formado e perguntar para você, tá, qual é a pureza do reagente utilizado. Vamos fazer aqui os dois exemplos para que a gente não tenha problema. Tá? Essa massa, ela não tem uma unidade fixa, pode ser em gramas, miligramas, o que for. O outro, tá? A massa total, também não tem uma unidade fixa. Pode ser em gramas, tá? Pode ser em miligramas, pode ser em quilo. A única coisa que nós precisamos tomar cuidado é o seguinte: se a massa pura estiver sendo trabalhada em gramas, a massa total também deve estar em gramas. Se a massa pura estiver em quilogramas, a total também deve estar em quilogramas. Ou seja, a unidade da massa pura que você trabalha tem que ser igual à unidade da massa total que você tem aí no seu reagente. Tá? Exemplo para isso. Né? Exemplo para isso. Então vamos lá. Agora eu falei da soda cáustica, vamos colocar um exemplo da soda cáustica aqui. Ó. Você tem ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico está reagindo com
a própria soda cáustica, está formando sulfato de sódio e também forma água. E aí eu quero saber, tá? Eu quero saber se eu estiver com, pode ser. Se eu estiver com 800 gramas do NaOH com uma pureza igual a 60%, tá? Qual a massa de água formada? Ok? Para que a gente consiga resolver isso, ele precisa fornecer as massas molares. Então, aqui, ó, massa do hidrogênio, isso é igual a 1 grama por mol. Massa do oxigênio, isso é igual a 16 gramas por mol. Massa do sódio é igual a 23 gramas por mol. Ok? É isso que nós precisamos. A primeira coisa que você deve fazer no seu exercício sempre é verificar o balanceamento, tá? Regra do macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Eu tenho um sódio do lado esquerdo, do lado direito eu tenho 2. Multiplico por 2, está ok. Enxofre, um enxofre na esquerda, um enxofre na direita, está ok. Carbono, não existe. Hidrogênio, 2. 2 vezes 1, 2. Então, total de 4 do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho 2 para ficar com 4. Multiplico por 2. Vamos verificar o oxigênio, mas geralmente ele se acerta sozinho. 4, 2 vezes 1, 2 com 4, 6. 4, 2 vezes 1, 2 com 4, 6. Bom, está balanceado. De quem que ele está falando? Ah, ele falou do NaOH e ele falou da água. Então, são os caras que eu vou pegar aqui. Ó. Então, eu tenho que 2 mols do NaOH está para 2 mols de água. Como é 2 e 2, o que você pode fazer? Você pode simplificar. Você pode simplificar. Então, 1 mol do NaOH para 1 mol de água. Como ele fornece massa e como ele pede massa, eu preciso da massa molar. Calculando essa massa molar. NaOH. NaOH é formado por um Na, é formado por um O e é formado por um H. Cada Na vale 23. Cada oxigênio vale 16. Cada hidrogênio vale 1. Traduzindo, quanto que isso dá? 40 gramas por mol. Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho 40 gramas para água. Massa molar da água. A água tem 2 hidrogênios, tem 1 oxigênio. Cada hidrogênio vale 1, cada oxigênio vale 16. Se você somar, isso vai dar 18 gramas por mol. Teoricamente, o que eu deveria fazer? Teoricamente, eu deveria colocar os 800 gramas debaixo de 40 e montar a regra de 3. Porém, esse valor não é o valor que vai reagir. Ah, mas por que não é o valor que vai reagir? Porque esse valor é o total. Só que desse total, apenas 60% de fato é o NaOH. Então eu preciso descobrir quanto que é este 60%. Ah, professor, é só utilizar a fórmula. Particularmente eu não uso. Monto regra de 3. Por quê? 800 gramas é tudo que você tem. Então isso equivale aos 100%. Se o teu produto está 60% puro, isso vale X. Então X é igual a 60 vezes 80 dividido por 100. Tá? Se você parar para analisar, isso vai sair basicamente na tua fórmula. Tá? Opa, tem um zero a mais aqui. Isso basicamente vai sair na tua fórmula, sem grandes problemas. Tá? Sem grandes problemas. Simplificando, nós temos 1, 2 zeros, 1, 2 zeros, 60 vezes 8, 480 gramas do NaOH. Está aqui. O que é isso? Essa é a massa
pura do NaOH. Então, quanto de NaOH que vai reagir? 800 gramas? Não. O que vai reagir é apenas 480. Então, 480 gramas está para X. Multiplica cruzado. X é igual a 480 vezes 18, dividido por 40. Se você quiser, nós conseguimos simplificar aqui, ó. 0 com 0. Aí eu tenho 48 com 4. Dá para simplificar? Dá. Quanto que fica isso aqui? 12. Tá? 48 com 4, 12. 12 vezes 18. Então, X fosse vezes 10, 180. 180 com 36. Isso vai dar 216 gramas de água. Tá lá. Tá? 216 gramas de água. Essa é a massa formada, certo? Então, quando nós temos pureza, tá? Quando nós temos pureza para o reagente, nós precisamos, então, levar em consideração que não será a massa total que vai reagir, e sim apenas a quantidade de massa pura. Professor, o que aconteceu com a diferença? Porque eu tinha 800 gramas e você falou que eu só estou utilizando 480. O que aconteceu com os outros 320 gramas? Os outros 320 gramas, eles são de impurezas, ou seja, eles não reagem. Ok? É isso o que acontece quando nós temos impurezas no nosso reagente. Tá? Uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3 e tudo está resolvido. Professor, vamos supor que eu tivesse esquecido de aplicar essa porcentagem aqui. Ó. Vamos supor que eu tivesse esquecido. Que ao invés de 480, eu estivesse utilizando os 800. Eu poderia aplicar essa porcentagem de 60% ao final do meu cálculo? Poderia, tá? Poderia. Então, eu poderia ter feito o cálculo com 800 e depois ter aplicado a porcentagem de 60% no final? Poderia. Vai dar resultado diferente? Não. O resultado é exatamente o mesmo. Tá? O resultado é exatamente o mesmo. Ah, então eu posso escolher se eu quero fazer no início ou no fim. Pode. Tá? Pode fazer. Tanto no início quanto no fim você escolhe. Porém, nós geralmente, quando falamos de reagente, nós aplicamos essa porcentagem no início. Quando nós falamos de produto, aí nós fazemos a porcentagem no final. Ah, professor, como assim? Ah, como assim fala de produto? No caso do produto, nós não vamos chamar de pureza. No caso do produto, nós vamos chamar de rendimento, tá? De rendimento. Então, vai lá, pega a receita aí, ó. Você faz a receita de brigadeiro com leite moça. Tá? Fez a receita de brigadeiro com leite moça, o que fornece? 20 bolinhas de brigadeiro. Só que se você pegar o Italac, se você pegar o Piracanjuba, o Mococa e fizer brigadeiro, ao invés de 20 bolinhas, isso vai te dar 15 bolinhas de brigadeiro. O que significa dizer? Ah, o rendimento não foi total. Perfeito. Tá? O rendimento não foi total. Mas por que o rendimento não foi total? O rendimento não foi total pela maneira que você fez ou pela qualidade do reagente que você aplicou. Porque se esse reagente tinha impurezas, a mesma porcentagem de impureza que ele tinha, isso vai ser aplicado no produto. Então, nós vamos perceber que pureza e rendimento são coisas bem parecidas. A diferença é que pureza nós aplicamos a porcentagem já para a massa inicial do reagente e o rendimento nós aplicamos para a massa final do produto. Mas nada impede que você faça todas as porcentagens no início ou todas as porcentagens ao final, tá? Isso é indiferente. Vamos colocar aqui o segundo exemplo sobre pureza que eu havia citado para vocês. Exemplo 2. CH4 mais O2 forma CO2
mais água. Essa é a reação. Eu digo, tá? Eu digo que nós estamos utilizando, pode ser. Nós estamos utilizando 80 gramas, tá? 80 gramas de metano. E aí, ao final, nós vamos obter. Pode ser. Nós vamos obter 144 gramas de água apenas, tá? 144 gramas de água apenas. E aí eu quero saber qual a pureza do CH4. Eu quero saber isso em porcentagens, tá? Como ele falou de massa, vai ter que fornecer as massas molares. Massa do hidrogênio é 1, massa do carbono 12, massa do oxigênio 16. Pronto. A primeira coisa a ser feita é balancear a equação, tá? Como só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, nós começamos pelo carbono. Um carbono, aqui nós temos 1, está balanceado. 4 hidrogênios, aqui nós temos 2. Multiplica por 2, está balanceado. Oxigênio, são 2. Aqui eu tenho 2 com mais 2, 4. Para ficar balanceado, está pronto. De quem que ele está falando? Ele está falando do metano e ele está falando da água. Então eu vou montar a relação entre eles. Vamos lá. 1 mol de metano está para 2 mols de água. Certo? Como estamos falando de massa, vamos passar isso para massa. Metano. Metano é formado por um carbono, 4 hidrogênios. Cada carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1. Isso vai dar 16 gramas. Então, aqui está. 16 gramas. Água. Massa molar da água. Então, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Cada hidrogênio vale 1, cada oxigênio vale 16, ou seja, 18 gramas por mol. Como são 2 mols, 2 vezes 18 gramas. Ponto. Essa é a reação, tá, que a gente tem e essa é a proporção que nós apresentamos. E agora, professor, o que eu faço? E agora, você, através dessa massa, tá, através desses 144 gramas, você vai descobrir quanto que reagiu. Tá? Ele falou que tinha usado 80. Só que desses 80, nós vamos descobrir agora quanto de fato, tá? Quanto de fato reagiu, quanto de fato de metano foi transformado para água. Então, X é igual a 16 vezes 144 dividido por 2 vezes 18. Tá? Essa é a relação que a gente tem. Ah, professor, dá para simplificar alguma coisa? Dá para simplificar alguma coisa assim. Ah, mas o que eu quero simplificar? Cara, não sei o que você pretende simplificar, tá? Mas, se você fizer isso aqui, ó, vai dar 36. 36 e 144 são múltiplos. Ação são múltiplos. Por que eles são múltiplos, professor? Ué, se você pegar 36 e multiplicar por 4, vai dar 144. Então, X é igual a 16 vezes 4. Logo, X é igual a 64 gramas de metano. O que é isso que nós acabamos de descobrir? Essa foi a massa pura de metano. Essa foi a massa utilizada de metano. Ah, mas ele falou que tinha usado 80. Pois é, só que desses 80 gramas, apenas 64 gramas de fato são de metano. Vou até anotar aqui, ó, massa pura. Ah, e para saber qual é a porcentagem, para saber qual é a pureza dele? Ué, deixa eu voltar aqui. Pronto, mais fácil.
80 gramas que ele utilizou é igual a quanto? A 100%. Só que desses 80 gramas, quanto que reagiu de verdade? Ah, professor, de verdade só reagiu 64. Beleza? Então, x é igual a quanto? X é igual a 64 vezes 100 dividido por 80. Podemos simplificar. 64 com 8 vai dar 8. 8 vezes 10, 80. Então, x é igual a 80%. Ou seja, tá? Ou seja, esses 64 gramas que ele colocou corresponde a 80% da massa total. Então, quando ele coloca 80 gramas para reagir, apenas 80%. Apenas 80% reage. Ou seja, apenas 64 gramas do metano acabam reagindo. Tá? Então, ele pedia qual é a pureza do metano. A pureza do metano é de 80%. Tá? Se você tivesse feito essa conta aqui, ó, e esse valor de X fosse igual a 80 gramas, quanto que valeria a pureza? 100%, porque ele colocou, né, 80 e teria utilizado os 80. Mas, como ele utiliza apenas 64, isso é 80% da massa que ele colocou. Tá? Essa é uma outra maneira que ele pode cobrar de você. Na primeira, eu coloquei a porcentagem e nós descobrimos a quantidade de produto. Nessa segunda, ele coloca o produto e você descobre a porcentagem. Beleza? Ok? Queridos, deu o nosso horário aí. Já até roubei uns 2 minutinhos de vocês. A gente volta semana que vem, tá? A gente volta semana que vem com essa aula, tá? Com essa aula, só que ao invés de falar agora de pureza, nós iremos falar de rendimento. A aula de hoje à tarde, eu vou subir para o YouTube agora durante o almoço, é sobre funções nitrogenadas, são as últimas 3 funções que nós temos, tá bom? Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus, bom descanso, bons estudos e até a próxima. Tchau!